Vamos lá, direto ao ponto. Existe um jeito de analisar a loteca, que, olha, muda completamente o jogo. E o segredo está numa única coisa, a estimativa de gols. A ideia aqui é bem simples. Em vez de ficar só tentando adivinhar quem vai ganhar, a gente vai começar a prever como vai ser a partida. Fala a verdade, quem nunca passou por isso? Aquele jogo que parecia ganho, sabe? O favoritaço da rodada, a aposta certeza, e aí no fim, um tropeço que estraga o bilhete inteiro. É frustrante, né? Mas o que parece puro azar, na verdade, muitas vezes segue um padrão bem claro. E se por trás dessas zebras, dessas surpresas todas, existisse uma lógica, um padrão que, se a gente decifrar, dá uma vantagem de verdade? Pois é, esse padrão existe. E não tem nada a ver com sorte, viu? É aqui que a gente vira a chave. O grande segredo não é ficar obcecado em acertar o vencedor, mas sim entender a natureza do jogo. Vai ser uma partida amarrada, truncada, defesa contra ataque, ou vai ser um jogo aberto, franco, com chance para os dois lados? Prever isso é muito mais fácil do que prever o resultado final. E o melhor indicador para a gente saber que tipo de jogo esperar é justamente a estimativa de gols. É essa análise que vai dizer se o cenário está perfeito para uma zebra passear ou se o favoritismo vai se confirmar sem susto nenhum. Certo. Então como é que a gente faz essa estimativa? É aqui que o palpite vira análise de verdade. É o dever de casa do estrategista, sabe? É o que separa quem joga com a sorte de quem joga com a lógica. Bom, a análise passa por 5 pontos-chave. Primeiro, o ataque do time está funcionando? Vem marcando gols? Está numa fase boa? Ponto 2. E a defesa? É um paredão ou é uma peneira? Terceiro, e importantíssimo, o artilheiro, aquele cara que decide, ele vai para o jogo? A ausência dele muda tudo. Quarto, o jogo é em casa ou fora? O fator campo pesa e muito. E por último, qual é o contexto? É um clássico cheio de tensão? É uma final? É um jogo de vida ou morte contra o rebaixamento? A pressão da partida dita completamente o ritmo. A soma de todas essas respostas vai desenhar o cenário para a gente. A tendência é de um jogo truncado, mais amarrado, com poucas chances e placar baixo, ou de um jogo aberto, com os ataques funcionando e, claro, muitos gols. Essa distinção, ela é a base de toda a estratégia. Agora vamos para o primeiro cenário, que é o mais perigoso, o jogo de poucos gols. Quando a nossa análise aponta para uma partida mais travada, o sinal de alerta tem que acender na hora. Esse aqui é oficialmente o habitat natural da zebra. E olha, isso não é achismo, são dados. O histórico da loteca é brutalmente claro. Em mais de 56% das vezes que um jogo teve poucos gols, o time favorito não venceu. É isso mesmo, mais da metade das vezes. É um número que, sinceramente, não dá para ignorar. Mas por que isso acontece? É bem simples, na verdade. Num jogo de 1-0, 0-0, a superioridade técnica do favorito meio que se anula. A partida vira refém de um único lance. Um erro bobo, um chute desviado, uma bola parada. O time mais fraco só precisa de uma chance para complicar tudo. E os números mostram que quase 1 em cada 4 desses jogos termina com a vitória do azarão. É muita coisa. Então, qual é a jogada inteligente aqui? É usar as ferramentas de proteção. É exatamente nesses jogos que os duplos e os triplos entram em campo. Eles não são um luxo, são uma necessidade para se proteger do resultado mais comum nesse cenário, a surpresa. Agora, vamos virar a moeda e analisar o cenário oposto, aquele que nos dá bem mais segurança. Os jogos com alta probabilidade de gols. Aqui, o ambiente muda completamente. É o palco perfeito para o time favorito mostrar por que é favorito. E, de novo, os números falam mais alto. Em jogos abertos, com bola na rede, o favorito venceu em 62,5% das vezes. A chance de uma zebra aqui, despenca. A lógica se inverte totalmente. E a razão para isso é clara. Quando a bola rola e os gols começam a sair, a qualidade técnica fala mais alto. Um time superior que faz um gol força o adversário a se abrir e isso cria ainda mais espaços. A zebra vira um evento raro, acontecendo em apenas 14% das vezes. E até o empate se torna bem improvável. Portanto, a ação estratégica aqui é a confiança. Este é o jogo para cravar o seco no favorito sem medo. É para guardar aquelas valiosas apostas duplas para os jogos de alto risco. Usar uma dupla aqui é quase um desperdício estratégico. Ok, vamos juntar tudo isso numa regra final, um resumo de ouro para ficar bem claro na cabeça. Quando a gente coloca os dois cenários lado a lado, a estratégia fica evidente.
De um lado, o jogo truncado é um campo minado perfeito para a zebra, onde o favorito falha na maioria das vezes. A estratégia? Se defender com duplos ou triplos. Do outro lado, o jogo aberto é o palco do favorito, que confirma seu status em mais de 6 a cada 10 jogos. A estratégia? Ser direto e apostar simples. Essa tabela aqui é um mapa da mina. Se a previsão for de poucos gols, a chance de zebra é alta. A ação é se proteger. Se a previsão for de muitos gols, a chance de zebra é baixíssima. A ação é confiar no favorito. É basicamente um guia prático para decidir onde investir as apostas múltiplas e onde ir no palpite seco. Simples assim. E para fechar, a frase que resume tudo isso. A diferença entre um apostador comum e um estrategista é saber quando o risco é alto de verdade. E como a gente viu, ignorar a força do azarão num jogo de poucos gols é o erro que mais custa pontos na loteca. A pergunta que fica agora é, na próxima rodada, quais jogos vão ser o palco da zebra e quais vão ser o palco do favorito? A análise começa agora.